Olá! Na nossa leitura e estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz e psicografia do Chico Xavier, estamos estudando esta obra, como o próprio Chico denomina, essa obra dessa série do André Luiz, como uma obra de despertamento espiritual. Mas esse despertamento não se limita a dar o conhecimento da nossa existência após a vida terrena, mas também as condições nossas de reencarnados aqui na Terra, com as responsabilidades que nós temos, os compromissos assumidos no plano dos espíritos e com que isso faça com que nós possamos nos desenvolver como seres criados eternamente para a nossa evolução espiritual. Nós temos visto até o vídeo anterior diversos depoimentos, tanto de médiums como também de doutrinadores, ou hoje como nós denominamos dialogadores, aquela pessoa que dialoga com o espírito desencarnado através de um médium, né, buscando dar esclarecimento. Às vezes um espírito ainda ignorante da sua situação espiritual, ou um espírito sofredor, ou até mesmo espíritos obsessores, procurando todos sempre encaminhar para as leis de amor do Evangelho de Jesus. Pois bem, a partir deste 13º capítulo, que se denomina Ponderações de Vicente, nós vamos ver esse diálogo entre André e Vicente, que é o outro médico que se encontra nessa equipe na qual André está participando para o entendimento dos processos da comunicação entre os dois planos, né? Eles se encontram no Centro dos Mensageiros, lá no Ministério da Comunicação, da colônia de Nosso Lar. Pois bem, a par de todas estas questões dos processos mediúnicos, né, nestas ponderações nós vamos ver que todos nós que reencarnamos na Terra, dotados ou não de processos da mediunidade, estamos compromissados conosco mesmo e com um grupo de pessoas, tanto da nossa família como outros que não nos são consanguíneos, na execução das nossas tarefas a que viemos aqui exercer. Seja na simplicidade de uma pessoa numa posição profissional mais simples, mais humilde, um operário, um gari, um faxineiro, ou até com as nossas condições profissionais, dirigindo equipes, empresas, governos, ou mesmo como profissionais liberais. Então nós vamos ver nesta conversa entre os dois algumas situações para as nossas reflexões, ok? Então vamos iniciar a nossa leitura. Capítulo 13 do livro Os Mensageiros, Ponderações de Vicente. André nos diz o seguinte: não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmura André Luiz. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a estas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo durante a minha existência terrena, justificando agora a surpresa de André Luiz. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha desta circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza referentes a todas as oportunidades perdidas, sejam elas quais foram. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não, responde André Luiz. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais.
São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada. Eu aqui acrescentaria, além da maternidade fracassada, a paternidade igualmente, né? Nós temos no livro dos Espíritos, né, questões que Kardec nos traz junto à espiritualidade superior sobre problemas missionários nossos na Terra, e todos nós temos alguma forma de alguma missão, né? E a missão da paternidade e da maternidade são as das mais importantes, né, existentes, pois são missões de conduzirem ou reconduzirem outros espíritos que, por nossa vez, nós mesmos os desviamos do caminho correto, e temos a obrigação de dar-lhes a devida orientação através da educação e principalmente através de nossos exemplos. Então, esta é uma das missões mais importantes a todos aqueles que, encarnados, têm uma condição de pais ou mães. Repetindo, localizam-se ali enormes pavilhões da escola da maternidade. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Veja que quando nós estamos aqui na Terra não damos certas importâncias às coisas comezinhas da vida, como a de criar filhos, por exemplo, né? E no plano dos espíritos nós temos os nossos esclarecimentos expandidos, e aí são colocadas junto à nossa consciência as responsabilidades dos compromissos não assumidos. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica, a profissão de Vicente e André. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá discutem os seus problemas. Nesse instante, interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá, pondera André Luiz com o Vicente. Né? Nós também somos médicos. Por quê? Falhamos, e por que não estamos lá nesse mesmo pavilhão? Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente para nós ambos caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que se disse a você que sofri, ainda não te contei o que eu mesmo fiz. Então, não é somente a responsabilidade profissional, o compromisso assumido para a nossa existência terrestre, mas no caso de André e Vicente, Vicente pondera da falência em diversos aspectos das suas existências terrenas. É verdade, concorda André Luiz desapontado, recordando minha condição de suicida, ainda que inconsciente. Ainda no esclarecimento, prossegue Vicente, temos o Instituto dos Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir erros cometidos na mordomia terrestres. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Veja que o processo de evolução nosso, ele passa aqui na Terra por lições, experiências, e é uma verdadeira escola, através de todas as profissões que nós possamos exercer, como encaminhamento para a nossa vida maior como espíritos mais evoluídos. Sem este aprendizado, não teremos como acessar planos espirituais mais elevados. Somos numerosos, continua sorridente Vicente, os falidos nas suas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado a zonas como o nosso lar, devem ser elevados ainda à conta de extremamente felizes, lembrando-nos que colônia do nosso lar e outras tantas como estas que circunvizinham o nosso planeta, elas são apenas colônias intermediárias, elas estão ainda muito próximas à crosta terrestre, praticamente ligadas às zonas trevosas ou às zonas umbralinas.
né? Mas alcançar este nível de uma colônia de transição já é uma grande felicidade para os espíritos que aí aportam, pois que eles já se encontram no estado de reconhecimento de seus próprios erros e recondição ao aprendizado para futuras e novas reencarnações. Temos aqui dois ministérios celestiais, como o da elevação e da unidade divina, que isso lá em Nosso Lar ficou claramente explicado por Lísias, cuja influenciação santificante estes dois ministérios eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. Veja que estar nessa colônia faz com que as nossas más tendências sejam como que, ainda que inconscientemente, um pouco que abafadas em nós mesmos. Mas quando nós adentramos a esfera da carne, muitas das vezes, pelo nosso subconsciente ou o nosso porão mental, como nos ensina André Luiz, estas tendências tendem a se sobressair. Se não é a nossa boa vontade, o nosso espírito de desejo de evolução, de nos melhorarmos, essas tendências afloram, estas más tendências afloram e nós somos conduzidos, né? Não é à toa que Jesus, na prece que nos ensinou no Sermão do Monte, ao final da prece, ele pede que nessa prece a Deus nosso Pai, não nos deixeis cairmos em tentações. Que tentações? Nas tentações dos nossos defeitos, dos nossos vícios inferiores, das nossas condições de espíritos ainda presos muito à matéria e muito longe ainda do processo efetivo de evolução espiritual. É preciso que todos nós saibamos e tenhamos essa consciência para combater estas más tendências. Aliás, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito da Verdade, no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17, né, o Kardec nos diz, né, reconhece-se o verdadeiro espírita, e eu acrescento o verdadeiro cristão, aqueles que tentam dominar sinceramente as suas más tendências. O estágio aqui em Nosso Lar, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso pelo ensejo do serviço edificante que se nos oferece. Quanto aos outros companheiros nossos, fez um hiato e logo continuou. Quanto a muitos estão fazendo angustiosas estações de aprendizagem nas estações mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros na cadeia dos remorsos e malignas recordações, nos processos obsessivos que acabam nos ligando negativamente uns aos outros. No que concerne à medicina, André, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é o sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro por esta indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão de cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As nossas posturas diante dos pacientes, muitos médicos, com suas condições de entendimento puramente materialistas, né? Às vezes até com boa intenção na cura da saúde do corpo, né, matam as esperanças da alma. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz, diz André. Tudo era verdade simples e bela. Ainda não pensara, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus como médico.
Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava os doentes, dava-lhe esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. E Jesus nunca chamava para si o processo da cura. Muitas das vezes, como relatados em diversas partes dos evangelhos, Jesus diz: a tua fé te curou. Vai e não erres mais. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro tornou a falar. André, tem um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores. Há alguns anos atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e também como médico. Era um cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. A nossa eterna tendência à materialidade, ao egoísmo, à avareza. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante nas esferas dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. Imagine esse cirurgião operando um paciente e estando preocupado com a cotação das moedas, a cotação das suas ações. Estava com o pensamento longe e distraído. A colocação do pobre amigo tornara-se quase nula em alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física quando não esperava, voltando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimento justo a muitos, entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Veja a nossa responsabilidade. No caso do médico, numa cirurgia, onde o seu pensamento divagava entre as aquisições financeiras, esta irresponsabilidade, percebida depois daquele ser operado que vem ao desencarne, talvez por outros motivos, mas notando a displicência deste médico, fazem com que ele se embanta negativamente neste espírito encarnado, obsidiando e o aguardaram às portas do túmulo. Horrível, exclama André Luiz. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Vicente explica em tom mais grave. Realmente, ele não tem culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física. Mas é responsável pela inimizade e incompreensão criada na mente destas pobres criaturas, porque não estando seguro do seu dever nem tranquilo com a sua consciência, o nosso amigo julga-se culpado e com isso ele atrai essas entidades que o culpam, em razão de outras falhas a quem se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza e, assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu ainda forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes. Na realidade, ele repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si próprio, a entender as obrigações nobres e a praticá-las, compreendendo por fim a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Olhe só esta frase. A noção do dever bem cumprido, ainda que todos permaneçam contra nós, é luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Nós sabemos que o melhor travesseiro
é aquele da consciência tranquila, do dever bem cumprido, das nossas responsabilidades compromissadas serem executadas. Esta é a nossa realidade aqui na Terra. Seja qual for o trabalho que nós possamos exercer médicos, enfermeiros, faxineiros, profissionais liberais, médicos, dentistas, seja ela qual for, administradores, gerentes, diretores, o dever bem cumprido e dentro das regras da ética e do bom relacionamento para com todos, como Jesus nos ensinou. Ah, sim, exclama André Luiz, agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, pode cair em qualquer precipício. Exatamente, responde Vicente. Calou-se o amigo, andando muito tempo a meu lado, como se estivesse surpreendido como eu, defrontando aquelas lindas avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. André, regressemos ao nosso núcleo. Creio devemos ouvir Aniceto ainda hoje referente ao serviço comum. E assim este capítulo se encerra para as nossas reflexões diante de todas as nossas atividades aqui na Terra, né? Desde os nossos mais simples relacionamentos de esposo, esposa, pais, filhos, irmãos, né? Como também nas profissões e nos trabalhos que nós abraçamos. Tudo isto são tarefas e missões que nós assumimos no plano dos espíritos com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. A partir agora deste próximo capítulo, 14º, que se denomina Preparativos, nós vamos deixar de ouvir os depoimentos e vamos começar a ver as visitas que André Luiz vai fazer no intuito deste problema que esta obra trata de os mensageiros, muito mais ligado, evidentemente, às questões da comunicação entre os dois planos. Assim terminamos o vídeo de hoje e a todos aqueles que, como nós, desejam a divulgação do Evangelho de Jesus, a divulgação da doutrina espírita como doutrina de esperanças e consolações, né, possam divulgar junto a seus amigos, seus familiares que assim o desejarem, divulgarem estes vídeos para esclarecimento de todos nós e o nosso despertamento espiritual. Muito obrigado, fiquem com Deus e um beijo a todos.